pacientes. Vai lá, Guilherme. Olá, pessoal. Boa noite a todos aqui no Facebook. Olá, pessoal. Boa noite a todos aqui no Instagram. Eu, Dr. Guilherme Graziosi, cirurgião plástico. Dr. André Neri aqui ao meu lado. Dr. Flávio Távora. Tá? Todos hoje juntos na apresentação ao vivo para falar um pouquinho sobre abdominoplastia. Então, estamos iniciando aqui nossa apresentação ao vivo para falar um pouquinho da cirurgia plástica do abdômen, abdominoplastia ou dermolipectomia. Podem entrar, mandem suas dúvidas, deem seus comentários e estamos aqui nessa próxima hora juntos para poder trazer essa informação e tirar suas dúvidas. Tá, Marcelo, a gente está aqui começando a live, tá? Fica tranquilo, estamos começando agora, nesse minuto, tá? Então, vou começar aqui respondendo a pergunta da Fernanda Marins, né? Aqui no Facebook. Ela perguntou aqui, se após a abdominoplastia, né, se fizer a lipo, o abdômen fica muito flácido. Então, Fernanda, a abdominoplastia, né, é uma cirurgia que a gente associa muito com a lipoaspiração. A lipoaspiração, ela ajuda a tirar aquelas gorduras localizadas no flanco, nas laterais, tá? E nas costas. Então, e o abdômen você tira aquele avental, aquela pochete que fica após a gravidez ou após aqueles grandes emagrecimentos. Então, a lipo, ela não deixa mais flácido, não. Ela deixa, pelo contrário, ela deixa mais curvilíneo, fica mais escultural a sua cirurgia. Então, o abdômen, você consegue moldar os tecidos com uma suavidade, fica bem mais bonito. Então, a gente costuma associar bastante a abdominoplastia com a lipoaspiração. Em alguns casos, às vezes, talvez seja essa a pergunta, a lipoaspiração somente, tem pacientes que têm bastante pele e acham que só com a lipo já resolveria. Isso aí precisa de uma avaliação, porque às vezes a pele é um pouco flácida e se você realmente só fizer a lipo, vai ficar com a flacidez. Então, aí pode ser indicado fazer a abdominoplastia junto com a lipo. Então, cada caso é um caso e quem vai tirar essa dúvida é o cirurgião plástico numa avaliação, tá bom? Posso responder a pergunta aqui? Da Kerlin Gaia. Kerlin Gaia falou que ela colocou uma prótese há aproximadamente 15 anos atrás, e ela parece que quer aumentar o tamanho da prótese, está perguntando se tem que tirar pele ou não tem que tirar pele. Eu não sei, a gente precisa avaliar exatamente o que aconteceu com esse paciente nesse período de 15 anos. Né? Muitas vezes a paciente teve filho, amamentou, às vezes mais de um filho nesse período, e distendeu por conta da presença do leite, da amamentação, e depois sobrou tecido. Então, nesse caso, pode ser sim que seja preciso trocar a prótese e tirar o excesso de tecido. Mas precisa ser avaliada para saber. Às vezes é só troca de prótese. Vou agradecer aqui todo mundo que está entrando no Instagram aqui ao vivo e no Facebook, tá? A Eliane Marques, a Nete Comitri, a Eliana Rabelo, enfim, todo mundo que está acompanhando. Nós estamos falando sobre abdominoplastia, tá? A equipe Neri Graziosi de cirurgia plástica, o Dr. Guilherme Graziosi, o Dr. André Neri e o Dr. Flávio Távora. Qualquer dúvida, manda aí, hein, pessoal. Então, a intenção de fazer essa live, né, a gente da Neri Graziosi Cirurgia Plástica, a Neri Graziosi Cirurgia Plástica, ela é composta por mim, Dr. André Neri, Dr. Guilherme Graziosi e Dr. Flávio Távora. Essa equipe trabalha 5 anos, tá, junto, a mesma equipe, tá, os mesmos cirurgiões. Toda a cirurgia são os 3 cirurgiões trabalhando para o sucesso da cirurgia do paciente. E a gente faz as cirurgias estéticas, tá, e as cirurgias reparadoras. Tá? A intenção da live é trazer o paciente com um contato mais próximo para poder tirar algumas dúvidas relacionadas à cirurgia plástica. Isso não é uma consulta, tá? A consulta é uma coisa totalmente diferente. Isso aqui é só um canal para trocar conteúdo sobre cirurgia plástica, tá bom? Vou responder aqui, né, uma pergunta aqui da Flávia Leonardo, né? Ela está aqui no Facebook e ela perguntou se tem um peso específico para fazer a abdominoplastia.
Então, Flávio, olha só, numa avaliação, né, na consulta, a gente pode ver se você tem ou não indicação de fazer abdominoplastia. Tem alguns pacientes que têm um peso específico e ela acha, eu tenho que emagrecer 50 quilos para fazer uma abdominoplastia. Não necessariamente, entendeu? E tem outros que realmente precisam emagrecer para ter um resultado melhor. De qualquer forma, se alguém está pensando em emagrecer antes da cirurgia, emagreça antes. Por quê? Quanto mais magro você tiver, melhor vai ser o resultado da sua cirurgia plástica. Isso para todas as cirurgias plásticas. Então, aquela coisa, vou fazer abdominoplastia para depois emagrecer 10 quilos. Vai sobrar pele. Então, não adianta. Se você tem projeto de emagrecer, emagreça antes de você ter a sua cirurgia, tá bom? Então, vou responder aqui 2 perguntas que vieram aqui do Instagram. A Anete Comitri, da TV Destaque, perguntou para mim que teve uma conhecida dela que fez a cirurgia de abdominoplastia e teve um sangramento que pode ter ocorrido. Então, olha só, qualquer procedimento cirúrgico tem risco, tá? Na abdominoplastia, a gente faz a retirada de pele, o excedente da pele. Em alguns casos ela pode ser pequena, em outros pode ser bem grande. Então, normalmente a gente utiliza o dreno para poder conter essa saída de líquido. E sim, pode acontecer aí alguma questão de sangramento. O importante é o quê? Fazer o repouso, seguir à risca as orientações para que o seu pós-operatório transcorra de forma correta e que você tenha uma boa recuperação. E aqui, rapidinho, a Priscila perguntou em relação à sensibilidade, quando se coloca a prótese de mama. Priscila, essa questão da sensibilidade é bem individual. Tem paciente que vai ter uma hipersensibilidade, outras que não vão alterar a sensibilidade, outras que vão ter uma baixa de sensibilidade. Isso aí é com o tempo que retorna ao normal, mas é sempre bom você passar todos os detalhes ao seu cirurgião do que você está sentindo no pós-operatório, tá ok? Vou falar aqui da Renata Baltazar, né? Ela falou que breve estar liberado para os reparadores, né? E ela perguntou se ela pode fazer a colocação de prótese de silicone antes da abdominoplastia. Renata, você pode sim, tá? Vários pacientes chegam e perguntam assim, será que eu colocando a prótese e depois fazendo o abdômen, a prótese vai descer? Não, isso é um mito, tá? Você pode optar por fazer a mama antes do abdômen, não quer dizer que você vai fazer a abdominoplastia e que a mama vai descer por causa do abdômen, entendeu? Pode fazer sim a mama antes da abdominoplastia. Dando alô ali para Mariana Castanheira, paciente nossa, a Soraya Velar também, a Renata Siqueira também, e a Cleusa. Vou responder aqui uma pergunta no Facebook da Mari Caldas. Perguntou se esse procedimento é necessário para dar aquela cinturada, ficar com aquela cinturinha, que alguns pacientes não têm. Normalmente, o que a gente faz, Mari? A gente, além da abdominoplastia, a gente utiliza da lipoaspiração no mesmo procedimento. E essa lipoaspiração de flancos e nas costas, ela dá o contorno corporal melhor ao paciente, o que traz a cinturinha que tanto é solicitada. Tá bom? Vou responder aqui a Kerlin Gaia. Kerlin, ela perguntou que ela tem excesso de volume no braço e ela quer diminuir esse excesso de volume. Kerlin, tem que examinar porque podem estar presentes 2 coisas. Uma, você pode ter o excesso de gordura e não ter excesso de tecido, ou seja, de pele, e você precisar só fazer a lipoaspiração, que a pele já retrai, ou você pode ter excesso de pele, que aí você tem que tirar o excesso de pele, aí vai ter como resultante uma cicatriz que é um pouquinho maior, e aí tem que avaliar o custo-benefício direitinho. Mas pode sim diminuir o volume do braço, tá? 2 coisas aqui. A Fernanda, né, Marins, né, ela falou aqui da dúvida dela, né, botou direitinho aqui. Ela falou que fez abdominoplastia e ficou com excesso de gordura. E perguntou se pode fazer a lipo depois da abdominoplastia. Então, Fernanda, você pode sim, entendeu? A lipoaspiração é para tirar a gordura localizada. Se você fez o abdômen e ficou excesso de gordura, você pode lipar, porque o excesso de pele já foi retirado na abdominoplastia. Então, você pode lipar e vai ter normalmente um resultado bacana, tá? Suzana Martins, aqui no Facebook, perguntou
se nós aceitamos planos de saúde para as cirurgias reparadoras pós-bariátricas. Então, Suzano, nós aceitamos, tá? No nosso site e pelo WhatsApp da nossa secretária, você consegue saber qual a lista de planos que nós aceitamos nos casos de cirurgias reparadoras, tá bom? Fica à vontade, pode entrar em contato que a gente passa para você. Vou responder aqui no meu Facebook. Só agradecer aqui a entrada da Ângela Ângeles, nossa instrumentadora, está aqui no meu Facebook, tá? Presença ilustre. Obrigado pela presença. Só vou responder aqui no meu Facebook a pergunta da Cláudia Guedes. Ela perguntou se ela pode fazer lipoabdominoplastia e redução de mama juntos. Olha, a princípio, paciente que não tem nenhum problema de saúde ou que muitas vezes tem alguns problemas de saúde controlados, como hipertensão ou alguma doença controlada, ela vai passar por uma bateria de exames e vai ser até um pouco mais criteriosa, devido ao tamanho um pouco aumentado da cirurgia, e estando tudo normal, ela pode sim fazer as 2 cirurgias, tá? Tem resultado muito bom, a paciente tem uma mudança bem grande, são muito bons os resultados. Então, falando um pouquinho aqui da live, né? A live tá eu, doutor André, doutor Guilherme Graziosi, doutor Flávio Távora. Cada um tá com o seu Facebook e o seu Instagram, tendo live simultânea em 6 meios de comunicação diferentes. Então, é claro que são muitas perguntas, então às vezes a gente não consegue responder todo mundo, a gente tenta o máximo, tá? E a gente vai estar aqui nesse canal, um canal bacana de bate-papo aí pra gente conversar bastante, tá? O tema é abdominoplastia, então pode deixar suas dúvidas sobre a cirurgia de abdômen, tá? Eu queria só dar boa noite para a Elaine Cega. Boa noite, Elaine. Você é nossa paciente querida também. Agradecendo aqui. Então, agradecendo novamente a todos que estão aqui no Instagram e no Facebook, tá bom? A pergunta aqui que foi feita, que o doutor Flávio também já respondeu em relação às cirurgias combinadas. É sempre importante você fazer um pré-operatório bem minucioso, tá? Com exames. E sim, é possível fazer procedimento combinado. Vai depender se você tem alguma comorbidade, alguma doença, mas isso é muito comum na cirurgia plástica e a nossa equipe realiza isso aí com certa frequência. Vou responder uma pergunta aqui do meu Facebook também. A paciente falou que tem 1,70 m e está com 88 quilos e se ela pode fazer. Olha, o doutor André já até abordou isso aí antes, eu vou falar um pouquinho também, que é sempre interessante, é uma pergunta muito feita. Se você está pretendendo perder peso, o ideal é que realmente se perca peso antes da cirurgia, para que todas as sobras de tecido, elas tenham antes da cirurgia, tá? Mas se você está já com o peso estabilizado, mesmo estando um pouquinho acima do peso, precisa ser avaliada, claro, mas na grande maioria das vezes, principalmente paciente que já engravidou e tem aquela sobra de tecido, a gente consegue fazer abdominoplastia sim. É claro que o resultado do paciente que está no peso certinho acaba ficando mais adequado. Deixa eu só responder uma pergunta interessante aqui da Marcele Binder. Marcele, nós atuamos em Niterói, no Rio de Janeiro, tá? E no Rio de Janeiro capital. Atendemos consultórios em Icaraí, na região oceânica, no centro de Niterói, na Barra da Tijuca e no Recreio de Bandeirantes. Tá bom? Então, o pessoal que é de fora do Rio e deseja vir para cá, pode mandar o contato, agendar a consulta e a gente vai atendê-los também muito bem. Tá ok? Vou dar uma boa noite. Boa noite, obrigado, Ana Paula Almeida. Obrigado. E vou responder uma pergunta da Alessandra Raposo Sodré. Ela está perguntando sobre abdominoplastia e sobre o músculo reto abdominal, a costura, né, assim dizendo, que se faz no músculo. Realmente a gente faz uma aplicatura, né, que é essa costura no músculo, que você aproxima os músculos reto abdominais e muitas vezes associado ou não à lipoaspiração, e você reduz a circunferência do abdômen com isso, e você diminui o panículo adiposo. Então depois, claro, completando a pergunta dela, que ela pergunta, depois se eu for para academia e malhar, depois, claro, se você indo para academia e malhando, você pode ter o abdômen que você quer mesmo. Tá bom? Então, falar aqui um pouquinho da a cirurgia de abdômen, tá? O que é a cirurgia do abdômen, né? A cirurgia do abdômen, a gente retira, né, o excesso de pele, normalmente que está embaixo do umbigo,
tá? A pele que está acima, a gente puxa essa pele para baixo, tá? Isso no abdômen convencional. Costuramos o músculo, tá? E através de uma cicatriz que é um pouco maior que a cesárea, acompanhando a linha do biquíni, a gente tira o excesso de pele, essa pele que está aqui embaixo, a pochetezinha, que as gestantes, pós a gestação, e os pacientes que perderam muito peso acabam ficando, tá? Então a gente retira esse excesso de pele e você consegue, através de uma cicatriz, retirar isso aí, tá? Além disso, fazemos a lipoaspiração, que às vezes pode ou não ser feita associada, tirando a gordura da parte da lateral e das costas, entendeu? Então, aqueles pneuzinhos das costas, a gente consegue tratar através desse tratamento associado. Existe também a cirurgia que é a cicatriz em âncora. Os pacientes perderam muito peso. Essa cicatriz vem da parte de cima até lá embaixo e do ossinho ao ossinho. Você consegue tirar bastante quantidade de pele e gordura também. Tá bom? Inclusive, tem um vídeo, tá, no nosso canal do YouTube. É só digitar lá Nery Graziose, falando um pouquinho sobre isso, abdominoplastia convencional e âncora. Então, pode acessar lá, que esse vídeo também está bem explicativo. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui no Instagram, da Eliane Samartes. Eliane, o tempo de recuperação de abdominoplastia normalmente gira em torno de 30 dias, tá? A partir desse período, você vai retornar a fazer suas atividades físicas com moderação, tá? Em relação a peso e alguma atividade mais forte no abdômen, normalmente gira em torno aí de 60 dias, tá bom? A gente vai até fazer um vídeo sobre isso também no canal do YouTube, retorno às atividades físicas. Sim, olha só, Viviane Viane, né? Ela falou que é pós-bariátrica, tem 1,70 m, perdeu 51 quilos e está com 82 quilos. E tem 11 meses de operada e se já pode fazer a cirurgia plástica. Então, Viviane, quem vai te liberar se pode ou não fazer a cirurgia plástica após a cirurgia bariátrica é o seu cirurgião bariátrico, tá? Porque você tem que estabilizar o peso. Independente da quantidade de peso que você perca, é importante você estar com o peso estabilizado. Ah, cheguei na minha meta de perder peso, mas depois aí você opera e ganha 10 quilos logo após a cirurgia, você perde o resultado da cirurgia. Então, às vezes, essa ansiedade de querer resolver logo acaba sendo ruim. Ou então, faz a cirurgia e às vezes emagrece mais 10 quilos depois da cirurgia, sobra a pele. Então, você tem que... quando o seu cirurgião, você viu lá, tá com peso estabilizado, tem 4 meses, não tem mudança nenhuma de peso, já tem mais de um ano de pós-bariátrica, aí você pode, sim, começar a pensar em fazer a sua cirurgia plástica, tá bom? Facebook aqui, ó, Kellen Gonzalez perguntou se nós fazemos pequenas cirurgias, por exemplo, mini lipos em consultório. Kellen, olha só, uma coisa importante e que a nossa equipe preza muito é sempre fazer todos os procedimentos cirúrgicos em ambiente hospitalar. Por quê? Segurança do paciente vem sempre em primeiro lugar. Então, todas as nossas cirurgias, seja uma cirurgia pequena, seja uma cirurgia grande, sempre é realizada em hospital, tá ok? Uma paciente perguntou, né, qual é o tempo de recuperação de uma abdominoplastia, tá? É importante, né? Quando você for fazer sua cirurgia plástica, você tem que se programar, tá? Numa abdominoplastia, no mínimo 1 mês, você vai ter que ficar de repouso. Então, você às vezes vai ter que ficar fora do trabalho por 1 mês. Ou então, não vai conseguir realizar suas atividades domésticas, de varrer casa, essas coisas. Então, tem que estar atento e tem que se programar certinho, que às vezes vai precisar de gente para ajudar em casa. Então, em relação até à própria academia, né? Você normalmente, após a abdominoplastia, você vai ficar 2 meses sem ir na academia, sendo que 1 mês a gente libera somente caminhada, com 2 meses a gente volta a liberar corrida e exercícios da parte superior, e com 3 meses você vai estar liberado para fazer todos os exercícios. Isso se a cirurgia for um sucesso. Se tiver algum probleminha, tem um pontinho, outro, isso pode acontecer. Então, a gente não tem como cravar. Cada organismo reage de um jeito. Tem pacientes que operam que com 1 mês estão ótimos, pode fazer quase tudo. E tem outros pacientes que o retorno é mais prolongado. Então, tem que se programar para fazer a sua cirurgia plástica. Não é fazer e depois ver o que vai acontecer.
Porque aí o pós-operatório é tão importante quanto a cirurgia. Então, eu vou aproveitar para aqui no meu Facebook, especificamente. O Facebook tem um limite de 5.000 amizades, então eu estou migrando para o Instagram. Então, é @Flávio Távola no Instagram. Quem é meu amigo aqui pode me seguir lá. E mesmo conteúdo que eu coloco aqui, eu estou colocando lá. E aos poucos a gente vai trabalhando mais o Instagram. E aproveitar para dizer também para vocês assistirem nossos vídeos no YouTube. O nosso canal no YouTube é Nery e Graziose, Nery e Graziose, Graziose, tá? A gente tem conteúdo interessante. Toda semana nós colocamos vídeo lá. São os vídeos mais editados, não é como a live, né, que é uma coisa mais documentária, é um vídeo mais editado e tal. São vídeos curtos, mas com conteúdo muito interessante, como manusear o dreno, segurança em cirurgia. Já perguntaram aqui, a gente só opera em local com CTI, com tudo isso. Então, olha só, a Mari Caldas fez uma pergunta interessante em relação à alimentação após a cirurgia. Mari Caldas, tudo que for lhe ajudar para você ter uma melhor cicatrização, é o ideal que você faça a ingestão disso aí. Então, por exemplo, alimentos que tenham vitamina C, complexo B, proteína, é sempre importante. Evitar aquela comida gordurosa, comidas que não lhe façam bem. Por quê? Para você ter uma melhor cicatrização, alimentos leves, sucos, enfim. Isso aí a gente orienta, mas é sempre bom tomar cuidado em relação à alimentação para poder ajudar na sua cicatrização. Tá bom? Então, falando aqui algumas coisas aqui. A Paty Alfragi, que ela perguntou se pós-abdominoplastia ou pós-operatório, onde que é? Se vai para o CTI, se vai para o quarto. Normalmente, pós-operatório de abdômen, você fica 1 dia a 2 dias internado no hospital, tá? A gente, na Graziose, só faz seus procedimentos no ambiente hospitalar, com o hospital com CTI. Então, porém, o pós-operatório você vai direto para o quarto e no dia seguinte, se estiver tudo bem, vai embora para casa, tá? E fica normalmente de 1 a 2 dias internado no hospital, tá? Outra coisa, a Verônica Xavier, paciente nosso, perguntou que às vezes pacientes realizam alguns procedimentos e ficam com a cicatriz hipertrófica. E por que isso acontece? Então, Verônica, a cicatriz hipertrófica e o queloide, isso é uma alteração da genética do paciente, tá? Então, tem pacientes que têm predisposição a fazer essas cicatrizes. Mas a gente pode melhorar essas cicatrizes fazendo infiltrações com corticoides ou então fazendo tratamentos com beta-terapia ou ressecando novamente. Mas isso é da pessoa. Então, às vezes, qualquer outra cirurgia, às vezes um corte que você fizer, pode vir a gerar essa cicatriz hipertrófica. Então, ou esse queloide. Isso é da genética do paciente. Infelizmente, cada paciente responde de uma forma. E só pegando o gancho do que o André falou aqui, tanto a Suzana Martins quanto a Jaqueline fizeram essa mesma pergunta. E assim, além da gente tomar todos os cuidados em relação ao procedimento cirúrgico, manusear com delicadeza os tecidos, dar os pontos internos e utilizar a cola cirúrgica que a gente sempre utiliza, no pós-operatório a gente dá algumas orientações em relação ao cuidado com a cicatriz e paciente que realmente tenha queloide diagnosticado, pode ser indicada aí uma beta-terapia, tanto no pós-operatório imediato quanto tardio. A Simone Vilela perguntou, e quem tem hérnia umbilical pode fazer abdominoplastia? Pode sim, Simone. Então, a abdominoplastia, durante esse procedimento, a gente consegue visualizar diretamente essa hérnia e fazer o tratamento durante a própria cirurgia. Então, quem tem algum tipo de hérnia, a gente consegue sim fazer a abdominoplastia, costurar o músculo, resolver a hérnia e fazer todas essas associações juntas no mesmo procedimento cirúrgico, tá? Kellen, nós operamos aqui em Niterói, nos hospitais, no Hospital Niterói Dó, Complexo Hospitalar de Niterói, tá? Mais detalhes, entre em contato com a gente, manda uma mensagem ou um direct, um messenger também, que a gente passa direitinho os endereços, os detalhes para você, tá bom? Ana Paula, vou responder aqui no Facebook. Ana Paula está perguntando os contatos, eu vou te responder depois da live.
vou responder o cartãozinho para os contatos, mas a gente atende em Niterói, tá? Em Niterói, em Caraí, na região oceânica, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, no Recreio e na Zona Sul, Ipanema. Tá? Depois eu mando todos os endereços para você, você vê o que é melhor para você. Viane, aqui do Instagram, lembrando, o doutor André comentou isso hoje. Normalmente, o cirurgião que fez a sua bariátrica libera para você iniciar o processo das reparadoras. É importante que você já tenha passado pelo menos desses primeiros 12 meses e que você tenha o seu peso estabilizado. Claro que a gente vai avaliar se já podem ser feitas as reparadoras, tá bom? E um abraço aqui ao doutor Rafael, que é nosso anestesista, acabou de entrar aqui com a gente, tem um vídeo também falando sobre anestesia, inclusive em abdominoplastia, no nosso canal do YouTube. Dá uma passadinha lá para poder ver. Então, vou responder aqui. A Cristiane, ela perguntou quanto tempo após a abdominoplastia pode fazer abdominal. Normalmente, Cristiane, a gente libera para fazer abdominal na academia no período de 3 meses, tá? Porque a gente faz a aplicatura. Se você fizer antes desse período, pode soltar um ponto, alguma coisa, por fazer um exercício muito abrupto na área que a gente faz a costura dos músculos, tá bom? Então, você já tem 3 meses da sua cirurgia, você já pode retornar com calma, né? Não vai retornar com uma carga muito pesada, mas fazer abdominal na academia. Dani Coutinho, ela quer saber se ela pode engravidar após a plástica. Dani, olha só, normalmente, quando você faz abdominoplastia, o esperado é que você fique com esse resultado por um longo prazo. Claro, se você engravidar, é o seu desejo, tudo bem. O que vai acontecer é que você não vai ter mais o mesmo resultado que você teve após a sua cirurgia. Não é proibido e não causa nenhuma alteração em relação ao aumento do útero, não. Como se escuta por aí, eu até cheguei a ver alguma notícia sobre isso, mas... Teve uma notícia hoje no Globo, no G1, falando sobre isso. Então, assim, não tem alteração. Eu tenho pacientes que estão grávidas, inclusive botam foto no Facebook com a barriga bonita, o útero crescendo e o bebê super saudável. Então, não tem problema em engravidar, você só não vai ter mais o mesmo resultado da sua cirurgia que você teve no pós-operatório, tá bom? Até para falar um assunto interessante, né, que saiu até no G1 em relação à gravidez, né, e cirurgia plástica, falando que a abdominoplastia acaba que o útero não cresce e dá problema no feto. Isso aí não tem muito a ver, não, porque o nosso organismo, ele arruma um jeito de conseguir crescer, né, o útero. O que acontece é que o paciente que fez a abdominoplastia e engravida após, não vai ter o mesmo resultado. Pode sim perder o resultado da sua cirurgia. Então, a gente orienta ao fazer a cirurgia de abdominoplastia em pacientes que não queiram mais engravidar. Mas não é proibido realizar antes, entendeu? Uma outra questão, eu gosto sempre de comentar sobre isso, inclusive eu fiz um vídeo que está lá no YouTube falando sobre isso, em relação ao paciente que fez a cirurgia de abdominoplastia. E aí o paciente vai sentar e na hora de sentar dá uma dobradinha ali na pele. Pessoal, isso é normal, isso acontece, tá? A pele precisa ter uma certa elasticidade depois da cirurgia de abdominoplastia. A gente tem um limite que a gente consegue puxar e retirar. Então, teve dúvida sobre isso? Vai lá no YouTube, dá uma olhadinha no vídeo, no nosso canal e aproveita e se inscreve e curte o nosso vídeo lá. Tá bom? Vou responder a pergunta no Facebook aqui da Daniela Guedes. Primeiro, eu quero dar boa noite, que ela deu boa noite a todos. Depois eu queria responder o seguinte, ela falou que fez cirurgia bariátrica e que perdeu uma determinada quantidade de peso, que ela não especificou quanto, mas que faltam 6 quilos para atingir a meta. Daniele, a gente precisa avaliar você, tá? Você não especificou quanto de peso você perdeu, mas provavelmente 6 quilos não vai fazer tanta diferença para a gente realizar a sua cirurgia, tá? Pode ser que já esteja no momento de você realizar a sua cirurgia, sim. Mas o importante é ser avaliado. Agora, se você está perdendo, se você ainda está com perda de peso, é importante você continuar perdendo esse peso e quando você estabilizar, aí sim a gente operar. 34 quilos, né? Então, se você continua perdendo e ainda não estabilizou, o mais interessante é você estabilizar o peso para a gente poder fazer a cirurgia, para que você não tenha perda depois e naturalmente tenha sobra de pele. Tá? Então,
Então, a pergunta aqui que o Max fez aqui, perguntou, e a Eliane também perguntou aqui no Facebook aqui do Dr. Guilherme. Então, em relação ao dreno, quanto tempo fica com o dreno após a abdominoplastia? Após a abdominoplastia, você tem que ficar com o dreno. O dreno é chato, mas é necessário. Para quê? Toda aquela secreção que o organismo vai ter que reabsorver é facilitada com a ajuda do dreno. Então, todo aquele líquido que sai do dreno é um líquido que o seu organismo demoraria para reabsorver. Então, é importante usar o dreno, tá? E é chato, não tem jeito. Normalmente fica de 1 a 2 semanas, dependendo de cada caso, cada paciente, e dependendo da saída do dreno. Se estiver saindo muito líquido do dreno, a gente acaba deixando mais tempo. Se estiver saindo bem pouquinho, a gente tira com 1 semana no máximo. Fernanda Calvano, ela perguntou se ela pode fazer uma abdominoplastia com 61 anos. Fernanda, a idade não é um fator impeditivo de fazer um procedimento de abdominoplastia, não, tá bom? O importante você tem que fazer os exames pré-operatórios, você tem que estar com os exames ok, ter uma avaliação do cardiologista, e se você tiver alguma doença controlada, por exemplo, uma hipertensão, você pode sim fazer o procedimento. Lembrando, sempre em hospital, com CTI, com toda a infraestrutura, porque eu friso muito isso, a segurança vem sempre em primeiro lugar. Então, tem uma pergunta aqui do Facebook do Guilherme, tá? Que é da Kelly Gonzalez, né? Que ela é de Piratininga, né? E perguntando se a gente atende aí na região oceânica de Niterói, e te dizer que o Dr. Flávio, tá, atende toda quinta-feira na clínica Somagênesis, tá? Aí em Piratininga, tá? Após aí após a nossa live, o Dr. Guilherme vai mandar o contato aí com um cartãozinho, com endereço, telefone, e vocês marcam suas consultas, tá? Importante dizer, todas as cirurgias da neurose são realizadas pela gente e os 3 cirurgiões sempre estão nas cirurgias. Então, a gente até brinca. Você contrata um cirurgião e ganha 3. Mas isso é uma brincadeira, mas é que a gente trabalha junto e os 3 sempre vão estar na sua cirurgia. Então, você vai ser assistido por 3 cirurgiões plásticos mesmo. Obrigado, Tassimar, aí pela sua opinião. Tá bom? A gente fica muito feliz. Eu queria falar para o pessoal acessar o YouTube e dar uma olhada lá nos vídeos. Também a gente tem esclarecimentos de dúvida bem bacana, orientação de pré e pós-operatório, tem vídeo falando sobre exames, sobre os exames pré-operatórios, algumas alterações nos exames que são mais frequentes a gente fala também, se pode operar com as alterações ou não. Tá bem bacana. Então, a Cristiane perguntou, né, se quem fez a abdominoplastia convencional, isso em pacientes pós-bariátrica, fizer aquela cirurgia de redução de estômago, se esses pacientes podem fazer a âncora. Cristiane, pode sim, tá? Você pode, um paciente fez abdominoplastia convencional, fazer abdominoplastia em âncora. O que não pode é o contrário. Alguém que fez a âncora, fazer depois a convencional, porque a cicatriz daqui de cima não tem como chegar lá embaixo, tá bom? Mas é aquela coisa que o Dr. Guilherme falou. Alguns pacientes, às vezes, elas dobram, sentam e vê a barriga dobrar um pouquinho. Isso é normal do ser humano. Se estiver totalmente esticada, quando você levantar, iria rasgar. Então, cada caso é um caso, mas e sempre com o seu cirurgião plástico você vai definir se tem ou não indicação de fazer essa cirurgia, tá? Ok, responde essa pergunta. Qual a diferença? Então, a Suzana Martins aqui, né, perguntou qual é a diferença da indicação para a mini abdominoplastia e da abdominoplastia, tá? Então, Suzana, vai variar da quantidade de pele que tem para sair do abdômen, tá? Se tiver muita pele para sair e o umbigo for muito alto, tiver muita pele e o umbigo for alto, a gente vai fazer a abdominoplastia convencional. Se o umbigo for alto, mas tiver pouca pele para sair, a gente acaba optando pela mini abdominoplastia. E tem algumas pacientes que às vezes tem um pouquinho só de excesso e você faz uma lipoaspiração associada e retira só um pedacinho de pele que é sobressalente, tá? Então, quem
como que a gente vai descobrir isso? Somente numa avaliação no consultório com o cirurgião plástico, tá? Eliane, então, a abdominoplastia em âncora, ela tem a indicação mais comum em paciente que fez cirurgia bariátrica, né, que teve uma redução de peso muito grande. O principal é o paciente que tenha muita pele na região superior do abdômen. Essa região ali, e uma pele em grande quantidade, a gente fazendo o exame aqui no consultório, a gente consegue ter uma noção se é melhor fazer âncora ou se é melhor fazer a convencional. Tá? E a cicatriz resultante é uma cicatriz em âncora, é um T invertido no abdômen, tá bom? Então, a Fernanda, né, perguntou, fez até uma pergunta parecida, né? Que ela pesava 100 quilos, emagreceu, está com 82, e quando que ela pode fazer abdominoplastia? Então, Fernanda, isso tem que ser avaliado no consultório. Então, numa avaliação você tem como ver se tem ou não indicação, se dá ou não para fazer com determinado peso para determinada altura, tá? Isso a gente avalia IMC, constituição física, um monte de variantes para a gente poder fazer essa cirurgia, tá? Mas é importante que um cirurgião plástico, especialista, te avalie, tá? Então, para falar também a Nery Graziosi esse ano, né, tá com algumas novidades, né? Quais novidades são essas, né? O canal no YouTube, tá? O canal do YouTube, toda semana a gente está botando vídeos sobre cirurgia plástica. Nós temos em torno de 25 vídeos já no canal, tá? Isso porque a gente começou esse ano. Então, toda semana com vídeos novos sobre cirurgia plástica, tem falando do dreno, tem falando da cola cirúrgica, tem falando de prótese de mama, um monte de coisa legal. Então, vale a pena acompanhar, entrar lá no YouTube e botar Nery Graziosi. Vai aparecer nós três lá, só clicar, escrever, dar seu like, que tá bem bacana esse canal. Outra coisa legal, começamos atendimento agora na região oceânica de Niterói, na clínica Somagênesis, tá? Ali em Piratininga, na divisa de Piratininga com Cambuinhas. Estamos também agora com atendimento na Barra, no Lemões, com o Dr. Flávio Távora. Estamos com atendimento no Recreio também, no Business Square, tem um consultório ótimo. E além do atendimento que a gente já tem aqui em Icaraí e em Ipanema, tá bom? Então, a Nery Graziosi está se expandindo e está trazendo mais o público para a gente. Outra coisa importante são as lives também. É outra novidade também que está aqui sempre com vocês nesse canal bacana aqui de troca de ideias, tá? Vou responder ali uma pergunta no Facebook ali do André sobre a hérnia umbilical. A Simone Vilela perguntou, o André já falou um pouquinho. É muito comum o paciente que vai fazer abdominoplastia ter uma hérnia umbilical, pode ser até uma hérnia pequena. E o que a gente faz? Quando a gente retira esse excedente de pele, a gente trata essa hérnia no mesmo momento. Costuma dar os pontos para poder fechar a hérnia e faz a costura dos músculos também, fazendo uma proteção extra. Em alguns casos, se a hérnia for muito grande, haverá necessidade de colocação de uma tela, mas isso é bem raro. Falar um pouquinho também sobre quem quiser também saber, quem perguntou endereço e tudo, a gente vai mandar o cartãozinho, mas qualquer dúvida, não viu o cartãozinho e tal, tem nossos endereços, a gente tem site, todo mundo tem site, drflaviotávola.com.br, drandrenery.com, drguilhermegraziosi.com, e tem o site da Nery Graziosi também, que é nerygraziose.com. Então, qualquer dúvida está lá. No Face e no Instagram também tem os contatos, tudo. Mas quem perguntou aqui, a gente vai mandar, tá? Não mandar, não. Então, a Angélica falou que vai operar com a gente, fez a pós-bariátrica há 13 anos que está operado. Vou falar uma dúvida de muitos pacientes, Angélica. Vários pacientes vêm para a gente e falam assim, doutor, eu operei minha bariátrica tem 6 anos. Será que eu perdi as plásticas? Não vou poder fazer. Olha só, a cirurgia bariátrica, após as plásticas, são cirurgias reparadoras. Então, ele tem cobertura, independente da época que você fez, entendeu? A paciente que emagreceu 60 quilos, 70 quilos e caiu tudo, muita pele, ele é considerado uma cirurgia reparadora. Então, o plano ele tem cobertura dos planos de saúde, tá?
Então, não, às vezes o paciente, operei com um plano, posso fazer com outro. Os planos, eles têm, sim, né? Quem regula os planos de saúde veem isso, que as bariátricas são cirurgias reparadoras, tá bom? Normalmente, só completando aí, as cirurgias que estão no rol de cirurgia de procedimentos autorizados pela ANS, isso aí vai ser de todos os planos, né? Então, uma paciente fez bariátrica, ou mesmo não tinha plano, fez bariátrica ou particular, ou pelo SUS, emagreceu de tem plano, ela pode sim realizar a cirurgia reparadora. E, pessoal, a abdominoplastia é uma cirurgia que traz um benefício enorme para o paciente, principalmente para as mulheres que já tiveram filhos e que não pretendem mais ter filhos, tá? A gente tem uma possibilidade de fazer a correção tanto do excesso de pele, quanto daquela barriga que fica para fora, como se você ainda estivesse grávida. Na verdade, é a sua musculatura da parede abdominal que está frouxa e que está precisando fazer ali uma costura na parte interna dela, tá bom? Então, a melhoria da qualidade de vida, você vai fazer uma troca, você vai trocar o formato do seu abdômen e o excesso de pele por uma cicatriz na parede abdominal, mas que fica escondida ali na parte do biquíni e das roupas íntimas, tá bom? Respondendo uma pergunta, né, aqui no Facebook do Guilherme, né, a respeito de se a nossa equipe trabalha no SUS. Infelizmente, todos nós já chegamos a trabalhar no SUS, né? O Dr. Guilherme formação no Instituto Nacional do Câncer, no INCA, tá? Eu e o Flávio tivemos a nossa formação no Hospital da Força Aérea do Galeão, no HFAG, tá? Mas, no momento, a gente só atende nos consultórios, tá? Para quem quer fazer cirurgia no SUS, a gente recomenda que procure os serviços de cirurgias plásticas, entendeu? Todo hospital universitário e todas as regiões e estados têm os serviços onde tem residência de cirurgia plástica. E nesses serviços, vocês conseguem, sim, realizar cirurgias reparadoras no SUS, tá bom? Essa é a recomendação que a gente faz, procurar os hospitais onde tem residência de cirurgia plástica pelo SUS, para quem deseja fazer pelo SUS essas cirurgias, tá bom? Boa noite, Adriana. Boa noite. Queria aproveitar para falar um pouquinho, quem é meu amigo no Facebook, eu estou começando um trabalho no Instagram, né? @ Flávio Távora no Instagram, tá? Dá uma olhadinha também no canal no YouTube que a gente começou esse ano, mas já tem, como o doutor André falou antes, em torno de 25 vídeos lá, e toda semana tem vídeo novo. A gente se preocupa em estudar um conteúdo que seja interessante para o paciente, coisas que tem dúvida, entendeu? Tem sobre dreno, sobre cola cirúrgica, sobre segurança na cirurgia, tem sobre as cirurgias estéticas das mamas, sobre orientações que nós damos no pós-operatório, né? Então, assim, tem bastante coisa interessante lá. E, pessoal, todas as dúvidas que forem colocadas aqui no Instagram ou aqui no Facebook, tanto o meu quanto o doutor André quanto o doutor Flávio, depois, com calma, a gente vai responder. Às vezes a gente não consegue responder tudo aqui ao mesmo tempo, mas e quem não conseguiu ver ao vivo, por acaso está vendo esse vídeo, após, pode mandar suas dúvidas também por mensagem, Messenger ou direct do Instagram, tá bom? Um abraço para a Nathalie Cunha, tá? Que entrou aqui, nosso paciente aqui, pelo 2 anos com a gente, estamos dando um abraço. Um abraço para a Marisa também, tá? Em breve aí, vem com a gente que a gente resolve. Outra coisa importante, né? Vale a pena vocês deixarem também as suas dúvidas de temas para os próximos lives. Então, o que vocês quiserem falar, não, então, André, eu quero que você fale de prótese de mama, quero que você fale sobre reconstrução de mama. Então, deixe aí os seus comentários, qual cirurgia que vocês desejam que a gente discuta aqui na live. Isso é importante, que quanto mais os pacientes quiserem, mais vai ter um espaço bacana de comunicação
a respeito disso aí, tá? Vai ter uma live sobre botox e preenchimento, tá? Com ácido hialurônico, que é outra coisa procedimento que a gente está fazendo muito aqui no consultório. Os pacientes sempre perguntam, então a gente vai ter uma live sobre esses procedimentos, pequenos procedimentos que a gente pode fazer, tá? No canal do YouTube, a gente está botando vários vídeos sobre cirurgia plástica, então cada vez mais a Nery Glasiose está ficando mais encorpada aí nas redes sociais aí, e a gente está gostando dessa interação com os pacientes, tá bom? A gente, só para reforçar para quem entrou agora, a gente está falando sobre abdominoplastia, né? Que é aquela cirurgia que nós retiramos o excesso de tecido, né? O excesso de pele, pode ser associada a lipo ou não, e nós retiramos o excesso de pele na região abdominal, e como resultante dessa retirada de tecido, nós temos uma cicatriz ali embaixo, na altura da cicatriz da cesárea, só que maior, né? Próximo desses 2 ossinhos que tem na bacia, e em volta do umbigo também, uma cicatriz em volta do umbigo, tá? Nessa cirurgia nós recosturamos os músculos do abdômen para dar mais cintura. Então, basicamente é isso que a gente faz na abdominoplastia. Tá, eu vou responder aqui a Andressa, né? Ela perguntou se paciente que colocou prótese e teve uma ruptura da prótese, fez a contratura, se tem que retirar essa prótese. Então, Andressa, normalmente quando você tem uma ruptura, uma contratura capsular, isso é uma complicação que pode acontecer nos implantes de mama. Então, acaba que você vai ter que retirar, sim, esses implantes. Porque se você não retirar, essa contratura vai piorar a ponto de ter um problema maior, tá? Com o tempo. Então, você realmente vai ter que retirar se você, no exame, você viu que tem uma rotura ou uma contratura capsular. Outra coisa, aí essa cirurgia, né? Algumas marcas de implante, elas dão garantia, tá? Normalmente em torno de 10 anos para troca desse implante em relação à prótese, tá? E em cada caso é um caso e realmente tem que ser avaliado, e através de exame que a ressonância magnética é o melhor exame para você diagnosticar essa contratura capsular, tá bom? Eliane, normalmente a nossa equipe utiliza a cola cirúrgica, tá? Nas nossas cirurgias, por conta de obter uma melhor cicatrização, uma facilidade na troca de curativo, tá bom? Então, na abdominoplastia, naquele corte que fica ali na parte inferior, a gente coloca a cola e no pós-operatório fica bem mais fácil de você poder tomar banho, trocar o curativo, que fica bem simples, e isso acaba ajudando também na cicatrização, tá? Então, a Fabiana, né, ela fez uma pergunta aqui relacionada ao tempo de cinta cirúrgica, placas e drenagem na abdominoplastia. Então, Fabiana, olha só, a cinta cirúrgica a gente orienta a ficar em torno de 3 meses, no máximo 3 meses com a cinta cirúrgica. Tá? A cinta ela diminui o edema e ajuda que o resultado chegue mais rápido, tá? As drenagens linfáticas vai defender do inchaço. Normalmente, a gente sempre recomenda a drenagem linfática, normalmente em torno de 20 a 30 sessões no máximo. Tá? E as placas, tem paciente que precisa e tem paciente que não precisa usar placa. Isso como? Paciente que, após a abdominoplastia e fica com um pouquinho marcada em relação ao organismo, começa a marcar, a ter dobras, a gente utiliza as placas para evitar essas dobras e evitar fibrose, tá? A Jaque, aqui no Facebook, perguntou se na redução de mama é sempre necessário mexer na areola. Normalmente, sim, tá? Normalmente, a areola que está numa mama grande, ela perdeu o seu formato, ela acabou ficando num tamanho maior, tá? Então, o que a gente faz? A gente utiliza um aparelhinho
e a gente faz um corte nessa areola para ela ficar bem redondinha, ficar num tamanho ali em torno de 3 a 4 centímetros e que possa dar um resultado esteticamente agradável na cirurgia de redução de mama, tá bom? Então, a Nathalie, né, falou que ela fez a mamoplastia e fez a abdominoplastia com a nossa equipe. Falou que em 20 dias ela estava ótima, pronta para o trabalho, e se perguntou se o tempo de recuperação é esse mesmo, somente de 20 dias. Então, Nathalie, cada paciente tem um limiar de dor e tem uma recuperação. Eu sei que a gente faz todo o tratamento para vocês terem um retorno das atividades mais rápido possível. Só que cada paciente depende de cada paciente. Então, você teve uma recuperação ótima, entendeu? Mas, normalmente, os pacientes ficam em torno de, um mês pós-abdominoplastia para poder retornar às suas atividades. Então, a gente orienta que o paciente fique em torno de um mês aí, ou fazer a cirurgia nas férias, tá bom? Então, eu vou aproveitar aqui também para pedir para as pessoas darem uma olhada no nosso canal no YouTube. É só entrar no YouTube e botar Nery e Graziose, né? NRY e Graziose. Lá a gente posta vídeo toda semana. Os vídeos são num formato diferente, vocês vão perceber que é um formato live, uma coisa mais... Lá é um vídeo editado e tal, mas são vídeos curtos e com conteúdo informativo, tá? Ninguém quer fazer consulta nos vídeos, não, tá? Mas é para informar. A gente explica muitas vezes como manusear no dreno, cirurgias estéticas da mama, as 5 dúvidas mais frequentes dos pacientes, 5 orientações pré-operatórias que nós normalmente damos. Enfim, tem um conteúdo bem bacana lá para vocês olharem lá. Dá uma olhada lá e deixe seu like lá pra gente. Então, respondendo aqui a Rita, né, ela falou que fez 3 cesarianos, né, e ficou com excesso na barriga e perguntou se pode fazer a abdominoplastia mesmo após essas 3 cesáreas. Então, Rita, é muito indicado você fazer... Pacientes que têm várias gravidez, com vários cesarianos, realmente a barriga aumenta, diminui, sobra a pele. Então, é um dos casos que normalmente a gente sempre indica mesmo a realização da abdominoplastia. Os pacientes que vêm aqui no nosso consultório normalmente são gestantes que querem fazer a abdominoplastia devido a esse excesso de pele pós a cesárea. Então, tem toda indicação. Claro que a gente tem que avaliar, tá bom? Eliane, normalmente a gente indica, tá, drenagem, indica para ter um melhor resultado quando associado ali a lipoaspiração. Como o doutor André falou, se iniciar alguma marca, alguma coisa assim, indica a utilização das placas, tá bom? E aí isso aí no pós-operatório a gente passa tudo para você. Então, a Andressa, ela perguntou aqui, né, que ela colocou prótese de mama e teve uma ruptura, né? Falou a marca da prótese e tal, fez ressonância, perguntou se isso é comum. Então, Andressa, olha só, as complicações relacionadas à prótese de mama não são tão comuns assim, tá? Em torno de 2%, ou seja, de 100 pacientes, 2 acabam tendo. Só que essas complicações acontecem. É chato quando acontece, mas acontece, tá? Isso pode acontecer com qualquer profissional, tá? Então, o que às vezes é orientado o quê? Realizar a troca desse implante caso tenha alguma complicação, tá? Pode ser uma rejeição do seu organismo? Pode ser uma infecção? Pode ser um monte de coisa, tá? Mas o mais importante para tratamento é a troca. Isso não significa que é um erro do seu cirurgião, que a prótese é a marca ruim, não tem nada a ver com isso. Isso que tem uma estatística que acaba acontecendo mesmo, essa complicação. É pouca, são poucas pessoas que têm? São, mas é aquela coisa, em relação à porcentagem, é 2%, mas para você é 100%. Então, é chato, mas o mais importante é você estar junto do seu cirurgião, tá? Quem colocou o seu implante, para ele poder resolver o seu problema. Com certeza ele vai te atender da melhor forma e vai conseguir resolver seu problema e você ter um resultado mais feliz. E pode ir em relação à empresa,
conversa com a empresa que provavelmente eles vão te dar um novo implante, tá bom? Então, na verdade, para quem está chegando agora, ou mesmo quem tem alguma dúvida, essa live de hoje nós estamos falando sobre abdominoplastia. Normalmente, a abdominoplastia a gente faz de algumas formas. Paciente que tem mais sobra de tecido, né? Muitas vezes que ou emagreceu ou a própria gravidez, aí tem aquela sobra de tecido que é um pouquinho maior. A gente faz o que a gente chama de abdominoplastia convencional, em que é uma cicatriz de um ossinho ao outro ali da bacia, com uma cicatriz em volta do umbigo, tá? E no qual você retira mais tecido, pois a paciente tem mais excesso de tecido. Existe só a lipoaspiração, quando a paciente só tem gordura localizada, mas não tem sobra de tecido. Então a gente realiza a lipoaspiração, que é justamente para retirar essa gordura localizada. E existe a mini abdominoplastia, o fato dela chamar mini não quer dizer que ela não é realizada no centro cirúrgico. A gente sempre, como o Dr. Guilherme frisou, nós sempre realizamos nossas cirurgias em centro cirúrgico, em top estado, que tem a CTI, com compressor pneumático, enfim, com toda a segurança que o paciente precisa ter. E a mini abdominoplastia é uma cicatriz que é um pouco menor. Por quê? Porque a paciente tem menos excesso de tecido. Então, é uma cicatriz que é um pouco menor, tá? Mas ainda assim ela é maior do que a cesárea, tá? Não confundam. Ela é uma cicatriz que é uns centímetros menor do que a abdominoplastia convencional e normalmente não tem a cicatriz em volta do umbigo, tá? Então são essas 3 cirurgias que a gente está comentando hoje. Aproveitando também para dizer para vocês darem uma olhadinha no nosso canal no YouTube, tá? Apesar de ser novo, já tem 25 vídeos e toda semana nós colocamos o conteúdo lá. De novo, não é consulta pelo YouTube, tá? Mas é orientação para o paciente. O paciente muitas vezes é carente de informação, então a gente dá algumas orientações de como são realizadas as cirurgias, o que ele deve se preocupar, enfim. É muito legal o vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu like lá. É importante em relação a inchaço, edema, né? As pacientes perguntam, quanto tempo que o edema fica? Então, o resultado final da sua cirurgia, né? Isso é em torno de 1 ano, tá? Por todo o edema sair, às vezes ainda fica um edema residual. Claro que com 6 meses você já tem uma bela noção de como vai ficar o resultado final da sua cirurgia. Mas o edema mesmo, pelo menos, vai falar assim, ainda tem edema pelo menos 1 ano. Às vezes ainda fica com um pouquinho de edema, mas bem pouquinho, tá? Tá bom. E vamos aqui agora encerrar, né, a nossa live, agradecer aí a presença de todo mundo, tá? Mais uma vez estamos aqui, né, após o consultório, todo mundo aqui um pouquinho cansado, né, mas um dia de trabalho aí bem abençoado, né, por Deus, podemos reclamar, tá? E agradecemos a presença de todos aí, a todas as dúvidas, tá? A gente sempre nós iremos responder todos os comentários amanhã, tá? De todo mundo. Então, a gente não conseguiu responder, pode ficar tranquilo que a gente vai responder, tá bom? E agradecemos a presença de todos aí, tá? Boa noite aqui, pessoal do Facebook, do Instagram. Agradecemos a todos, tá? Pelas perguntas, por terem acompanhado e aguardem nossa próxima apresentação ao vivo. Nos acompanhem lá nas redes sociais, nos nossos canais Facebook, Instagram e no YouTube. Ok? Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou também me despedir aqui do Facebook e Instagram. Obrigado pela presença e pela participação de todos. Como o Dr. Guilherme falou, nos acompanhe no Face, no Instagram e no canal no YouTube, que é bem legal. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Boa noite, Análise. Boa noite aí, pessoal. Grande abraço aí e até a